já entrei, já tem gente. Mas você participou do processo seletivo. Acho que é a somatória, né? Acho que é a somatória, não tem como, né? Você acreditando no seu potencial, fazendo por merecer, cara, já você vai longe. Vê se entrou aí. Eu observei bastante. Eu gosto de ouvir as pessoas falarem porque a gente vê essa parte que eu comentei do caráter, da ética e da vontade. Você contando todas as suas experiências até agora, você passou que sempre teve vontade, sempre teve a ética, e quando acabou isso, você simplesmente falou, cara, já deu pra mim, tá indo contra os meus princípios, então já deu pra mim, abraço. Então isso é legal de entender de você, isso é muito bom, e é positivo, né? Sempre positivo. O que eu quero saber de você hoje, você hoje está trabalhando como motorista aplicativo, é isso? Já começou. Eu sei. Tem bastante gente já. Faz esses freelancers aí também por fora. Hoje já tem bastante gente aí, né? Bom, Que bom. Esperar mais um pouquinho. é amor, né? É amor, mano. Isso é da hora, isso é bom. E aí você também consegue tirar uma. Hoje, qual que é o seu padrão de vida? Quanto que você precisa ganhar hoje? Não vai falar R$ 1 milhão, que aí fica complicado. Conseguiu entrar? E aí, pessoal, como é que tá todo mundo aí? Saudade, né? O seu último emprego. Essa hora a gente tinha que estar lá no centro, né? Trabalhando. Esperar mais um pouquinho, pessoal Isso por conta de que comissão. tá aplicando reiki no planeta. Esperar um pouquinho o pessoal entrar também, tá? 2 minutinhos só. Simpatia. Relaxa. Não precisa ser breve, só cortei aquela hora porque senão a gente não ia falar nunca do trabalho. Tava conversando.
Tá mostrando quem entrou. Tô vendo, tá muito bom. Bom, vamos começar, né? Começar porque não podemos nos atrasar muito. A gente tem que começar às 8 horas, né? Já passou um pouquinho. Então vamos começar aqui a fazer a nossa pequena palestra, né? Nossa live aqui. Né? Bom, antes de mais nada, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Tô com muita saudade de todo mundo, todos que estão aí já conectados junto comigo, né? Muita saudade de todos. Então, nós vamos começar nosso encontro aqui, nossa live, né? Fazendo uma pequena oração, tá? Então, nós vamos fazer a oração do Pai Nosso, todos juntos, vamos nos conectando através dos corações. A gente está longe fisicamente, mas os nossos corações estão sempre perto um do outro, né? Então, a gente pode se manter conectado, inclusive aqui pela nossa telinha, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Então, começando o nosso encontro aqui, o nosso tema de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o poder do silêncio, tá? O que é silenciar. Só que, para a gente chegar nesse tema, eu quero esclarecer algumas coisas para vocês. Porque eu estou aproveitando essa pandemia, esse isolamento aqui, eu não estou ficando sem fazer nada, não. Eu estou aqui em casa, eu estou estudando bastante, eu estou lendo, estou vendo palestras online, né? E eu me apaixonei por um psiquiatra, que vocês devem conhecer também, que se chama Dr. Augusto Cury. Ele é sensacional. E eu estou assistindo todas as palestras dele, estou lendo livros dele. Eu já conhecia o Dr. Augusto Cury porque eu sou professora e na educação a gente usa muito o que ele fala. Mas agora eu estou vendo muito mais coisas, né? Então eu quero compartilhar um pouquinho com vocês disso que eu estou aprendendo, tá? Então é por isso que eu quero falar sobre o silêncio. Só que para chegar no silêncio eu quero que vocês entendam um pouquinho algumas coisinhas, alguns tópicos, tá? Então, assim, para começar, você sabia que todos nós temos um biógrafo? Na nossa cabecinha, a gente tem um biógrafo não autorizado.
É onde a gente tem registro de todas as nossas memórias. Tudo que aconteceu com a gente desde que a gente era pequenininho até agora, tudo vai sendo registrado na nossa memória. É o que a gente chama de registro automático de memória. Então é o nosso biógrafo. Tudo está marcado lá, tudo que a gente já viveu está marcado lá. Essa marcação, ela é feita através de janelas. São janelas que a gente vai colocando, inclusive do conhecimento, tudo que a gente aprende, tudo que a gente vive, a gente vai guardando ali nessas janelas. Tá oscilando? Então, tudo que a gente vai guardando, vai aprendendo, vai memorizando, vai acontecendo com a vida da gente, a gente vai guardando em janelas. Essas janelas, elas vão se formando e vão ficando guardadas, vão se abrindo, né? Por isso que a gente fala que é uma janela. Ela se abre e ela fica ali armazenada na nossa memória. E vai armazenando tudo que é bom e tudo que é ruim também. Então, as coisas boas. Então, por isso que às vezes a gente sente um cheiro de um bolo e aí lembra lá do bolo que a nossa mãe fazia quando a gente era criança. E aí a gente tem uma memória legal. Então, é uma janela positiva. Uma janela que a gente chama de janela saudável. Mas existem também as janelas que não são muito boas. São janelas que vão se formando de coisas negativas, né? Então, por exemplo, uma perda de alguém. Então, quando a gente perde uma pessoa que a gente gosta muito, né? Uma perda de emprego, né? Então, você trabalhava num lugar e tal, gostava até daquele lugar e de repente você é mandado embora, né? Isso forma uma janela, que é uma janela ruim, uma janela negativa. Ela é tão negativa que a gente chama essas janelas de janelas killer. Killer quer dizer matadora, são janelas traumáticas, causam traumas na gente. Então, são janelas negativas, janelas ruins. Tá? Então, quando você perde um emprego, quando você briga com alguém, uma briga, de repente, uma briga num trânsito, uma briga qualquer, né? Então, umas coisas ruins também que acontecem com a gente também vão sendo marcadas. E a gente tem também, dentro da nossa, nessa memória da gente, a gente tem uma coisa chamada gatilhos. Gatilhos, já ouviram falar em gatilho? O que é um gatilho? Gatilho de um revólver, o que é? Quando você vai atirar, você tem que apertar o gatilho, quando aperta o gatilho, a bala sai e você mata alguém, né? Então, a mesma coisa na nossa memória. A gente tem gatilhos, acontecem alguns acontecimentos que acontecem na vida da gente, eles são gatilhos que vão abrir essas janelas. Então, por exemplo, que nem eu falei, né? Você sente o cheiro de um bolo, é uma coisa boa, né? Esse é um gatilho. É um gatilho que vai lá, vai abrir a janela da tua memória e vai te fazer lembrar daquela coisa boa, daquele cheiro, daquele lugar gostoso que você estava com a sua mãe, com a sua avó, estava tomando café da tarde. Então, é um gatilho que abriu uma janela boa. Quando você tem uma janela boa, aberta, as suas atitudes são conscientes. Você faz aquilo que você quer fazer, você está mandando nos seus atos, né? Só que nem sempre as janelas que os gatilhos abrem são janelas boas. Às vezes, quando você tem um gatilho que não é legal, você abre uma janela ruim. Então, o que acontece? Um gatilho, por exemplo, você briga com alguém. Quando você briga com alguém, então alguém grita com você, isso é um gatilho. Esse grito é um gatilho que vai abrir uma janela traumática, uma janela ruim. E o problema maior é que essa janela ruim, quando ela se abre, ela não deixa nenhuma outra se abrir. Então você só vê as coisas ruins, você não vê as coisas boas. Você só lembra de acontecimentos ruins. Então é uma janela que a gente chama de janela traumática, né? Então essa janela se abriu, fechou todo o resto e você perde a consciência. Você começa a agir pelo inconsciente. Vocês sabem que a consciência, a inteligência da gente foi uma aquisição evolutiva. O Homo bios, ele não tinha essa inteligência. O Homo sapiens é que adquiriu essa inteligência. Quando a gente tem um gatilho que abre uma memória, uma janela traumática, a gente deixa de ser o Homo bios a gente deixa de ser o Homo sapiens e volta a ser o Homo bios, ou seja, age por instinto.
Sabe, o Homo bios era aquele que ele vivia numa caverna e se vinha um animal que ele sabia que ia invadir a caverna, que ia comê-lo, ele já saía matando e saía correndo, ele tinha atitudes que eram impensadas. Nós, como Homo sapiens, a gente pensa, a gente tem a consciência, mas quando a gente abre essa janela, você tem um gatilho que abriu uma janela traumática, o que vai acontecer? Você não vai agir com a sua consciência, você vai agir por instinto, como um animal, como um Homo bios lá atrás, né? Então, esse é o nosso complexo da nossa mente, a nossa inteligência emocional. Essa inteligência emocional é o que eu quero falar para vocês, o que a gente vai fazer, né? O que a gente pode fazer para não ter essa janela killer abrindo? Porque o que a gente quer é evitar que as janelas traumáticas se abram. Porque nós temos essas janelas. Então a gente precisa conviver com isso. Tudo foi registrado no nosso cérebro, mesmo sem a gente querer. Então, o que a gente faz? Como é que eu faço para não deixar que essas janelas killer se abram? Eu tenho que gerenciar as minhas emoções. Você tem que ser aquele que manda nas suas emoções. Você tem que ter um autocontrole. A gente tem que saber se controlar, tá? E como fazer isso? Como é que a gente pode fazer para controlar essas emoções? Deixa eu falar o autor disso, né? O Augusto Cury, ele diz que são 12 leis. A gente tem 12 leis que são chamadas 12 leis de qualidade de vida. Que se a gente seguir essas leis, a gente vai gerenciar a nossa emoção. A gente vai gerenciar aquilo que a gente está fazendo. A gente vai agir com o consciente, não com o inconsciente, mesmo que haja uma janela killer, tá? Então, o que acontece? O gatilho que eu falei para vocês, que é o que vai abrir as janelas. Esse gatilho, ele acontece em milésimos de segundos. É nesse milésimo de segundos que a gente toma atitudes que a gente se arrepende depois. Sabe aquela coisa de que, gritou comigo, né? E meu marido, vamos supor, meu marido gritou comigo, deu um grito comigo. Por que eu casei com você? Não devia ter casado com você. Na hora eu respondi assim. Depois eu falo, caramba, não precisava ter falado isso, não era para tanto, né? Quantas vezes a gente fala as coisas e fala, não era para tanto, precisava ter falado assim, né? Então é isso, é aí que entra a primeira lei de qualidade de vida, para a gente controlar as nossas emoções. A primeira lei é exatamente o tema da palestra, né? Demorei para chegar nela, mas cheguei. O tema da palestra que é o silêncio. Silenciar. Sabe aquela coisa, quando uma criança faz alguma coisa, né? Teu filho faz alguma coisa que você chegou aqui, né? E aí você fala, eu vou contar até 10. Você vai dar os pulsos, né? 1, 2, 3. Primeiro dá tempo dele correr, né? E segundo, dá tempo de você pensar na sua atitude. Será que eu preciso jogar um chinelo na cabeça dele? Será que eu preciso dar uns tapas nele? Não preciso bater, né? Então aí a gente se acalma. Então é esse contar até 10 que é o silenciar. É você parar e pensar. Será que eu preciso fazer isso? Não. Então é isso. É uma atitude de pensamento. E eu estou falando tanto no Augusto Cury, né? Só que não foi só Augusto Cury que ele percebeu isso, mas isso já acontece há milhares de anos, né? Quando um cara que veio para cá no planeta Terra e que foi aquele cara que dividiu o tempo, sabe? Em antes dele e depois dele, todo mundo conhece, né? Nosso querido e amado Jesus, né? Então Jesus, ele foi o cara que mais soube controlar a mente dele. Vocês sabem que ele foi muito perseguido, desde que ele nasceu. Quando ele nasceu, já tava lá os caras querendo pegar ele e as crianças, matou um monte de criança porque queriam pegar Jesus. Então, desde o nascimento até a crucificação dele, ele passou por muitas janelas traumáticas. Mas ele sempre soube controlar a mente dele. E ele sempre usou as leis de qualidade de vida que o Augusto Cury está falando pra gente aqui, né? Para provar isso para vocês, eu vou contar para vocês uma história que está lá no Evangelho. Está em João, no capítulo 8 de João.
é a história da mulher adúltera. Acho que todo mundo conhece, né? Mas eu não vou falar nela numa forma religiosa. Eu vou falar numa forma psicanalítica. Nossa, que chique, né? Numa forma psicológica, né? Então, vamos ver a mentalidade de Jesus, como é que ele fazia, como ele gerenciava a mente dele. E por que a gente não pode fazer como ele fazia, né? A gente não fala sempre que é o exemplo de vida da gente, é Jesus? Então a gente precisa aprender a viver como ele, porque a gente sabe que Jesus, ele tinha muitos amigos, muita gente que amava Jesus, mas ele também tinha muitos, mas muitos inimigos. Eram os doutores da lei, os fariseus, e esse povo que não gostava dele ficava doido atrás de uma falhazinha dele para poder dar-lhe pau, né? Para poder matá-lo, para poder julgá-lo, para poder condená-lo. Eles queriam, de todo jeito, tirar ele do caminho, né? Então, eles procuraram várias armadilhas para pegar Jesus no pulo, né? E poder fazer alguma coisa contra ele. E aí, uma manhã, um dia muito bonito, Jesus estava lá no Monte das Oliveiras dando sua aula. Ele estava dando sua aula, porque ele era o mestre dos mestres, né? O professor dos professores, o médico dos médicos. Então, ele estava lá, dando sua aula, falando de amor, falando de fraternidade, falando de perdão, né? E estava lá. Aí, de repente, no meio da aula, aparecem esses fariseus com uma mulher, puxando a mulher, né? E jogam a mulher no meio do povo, na frente dele. E olham para ele e falam, olha aqui, nós pegamos essa mulher aqui em adultério, flagrante. Pegamos ela em adultério. A lei de Moisés diz que nós temos que apedrejá-la. E você? O senhor, né? E o senhor? O que diz? Querendo pegar Jesus, né? Jesus sabia que se ele falasse, não, vamos perdoá-la, ninguém vai jogar pedra nela, né? Na hora, se ele falasse isso na hora, ele ia ser apedrejado junto com a mulher, né? Não ia sobrar nada, né? Se ao contrário, ele falasse, não, ninguém vai apedrejá-la, nós vamos, ou melhor, se ele falasse, apedreja, né? Ela, o que ia acontecer? Ele ia estar indo contra tudo que ele tinha ensinado durante toda a vida dele. O perdão, o amor ao próximo. Então imagina, ele ficou ali num momento, isso aqui foi um gatilho, não foi um gatilho que fizeram com ele? Quando perguntaram para ele, o que você faz? Foi um gatilho, que podia ter aberto uma janela killer e ele na hora ter respondido, mas Jesus não. Jesus não respondeu na hora, porque ele sabia gerenciar a mente dele. Você, o que você faria? Se você estivesse no lugar de Jesus, que você tivesse de um lado a morte, do outro lado o teu projeto de vida todo indo por água abaixo, o que você faria? Como é que você agiria? Sabe o que Jesus fez? Parou. Ele parou, ficou em silêncio. Começou a escrever na areia. Ele começou a escrever na areia ali. E ficou ali, pensando. Nesse tempo, ele foi desconectando tudo ali, né? Ele foi gerenciando a mente dele para não tomar nenhuma atitude precipitada, porque ele tinha que deixar o consciente dele agir, não o inconsciente. E aí, ele escrevendo lá na areia. E os homens lá esperando, né? E ele escrevendo. Imagina o que ele deve ter escrito, né? Ele deve ter escrito lá, quem é forte, perdoa. Quem é fraco, julga, né? Ele deve ter escrito alguma coisa parecida com isso, né? E aí, depois de um tempo em que todos foram respirando, acalmando, ele levanta, olha para os homens e simplesmente ele fala, quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Quando ele fala isso, gente, ele faz com que as pessoas, aqueles fariseus e todos que estavam ali reunidos, olhassem para o espelho da sua alma. Eles olham para dentro de si, eles fizeram um mergulho para dentro de si. Eles deixaram de ficar na plateia e foram para o palco. Eles estavam sendo julgados agora, por eles mesmos. Então, eles puderam exercer o processo da empatia. Sabe o que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. E eles mergulharam dentro deles.
Então, olha só, eles foram para dentro deles e, temporariamente, né, eles dominaram a agressividade deles e foram indo embora, foram saindo. Primeiro saíram os mais velhos, que eram os que tinham mais pecado, né? Foram saindo, saindo, saindo. E quando Jesus levantou a cabeça de novo, viu que só estava ele e a mulher. E aí ele pergunta, onde estão os que te condenaram? E a mulher fala, eles foram embora. Aí Jesus fala, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Não cometa mais esse erro. Né? Então, olha só, a atitude de Jesus, como ele dominava a mente dele. Ele não se deixava, por mais que ele estava nervoso, claro que ele estava, mas ele não se deixou dominar pelo inconsciente. Ele pensou, ele silenciou. Ele percebeu que, em alguns momentos, a melhor resposta é não responder nada. Quando a pessoa está gritando, gritando, gritando com você, você surpreende a pessoa. Surpreende, a gente tem duas formas de surpreender a pessoa. Ou você faz um elogio, puxa vida, você é tão bacana, você é uma pessoa tão legal. Com os filhos a gente faz muito isso, né? A criança vem, né? E vem fazer alguma coisa, faz alguma coisa errada. Antes de você recriminar, falar, não faz assim, você é errado, não faz isso. Antes de fazer isso, elogia. Fala, puxa vida, você é um cara tão inteligente, tão capaz. Vai lá agora, vai lá e tenta fazer de novo. Né? Não faz as coisas erradas assim, né? Porque Jesus dava esse exemplo. O exemplo dele sempre foi esse, né? De elogiar também em público. Ele elogiava em público e repreendia em particular, né? Então a gente pode, quando a gente tem atitudes erradas, a gente está criando janelas traumáticas nas outras pessoas. Então, por isso que a gente tem que gerenciar o nosso pensamento para poder ajudar os outros também. Para a gente poder ser aquela pessoa que quando chega todo mundo fica feliz, né? Eu, como professora, eu presenciei muita coisa que aconteceu de errada. Muitos pais que, ao invés de elogiar os filhos, falavam, você não vai ser nada mesmo da vida. Professor também, tá? Professor também. Eu vi muito professor fazer isso com aluno. E alunos que ficaram traumatizados depois, que não conseguiam nem fazer prova. Tanta cobrança que tinha. Sabe aquela cobrança? O que acontece? A criança, ela vai lá, ela vai fazer a prova. Aí a mãe fica, olha, tem que tirar 10. É porque a criança sabe tudo. Eu tinha muito aluno que acontecia isso. Sabe tudo. Nossa, tá por dentro de toda a matéria. E aí, quando chegava na hora da prova, o que acontecia? Dava o tal do branco. O que é o branco? É o gatilho, gente. É o gatilho, a prova era o gatilho, que abriu uma janela killer e a criança não conseguia fazer nada. A gente sabia que ele sabia a matéria, mas não conseguia fazer. Quantas vezes a gente faz isso com os nossos filhos, com os nossos maridos, esposa, né? A gente grita sem motivo, a gente fala coisas que agridem. Então, se a gente conseguir silenciar e pensar um pouco antes de fazer as coisas, antes de agir, a gente vai conseguir não ter o gatilho e não fabricar, não formar mais janelas traumáticas também nas pessoas. Porque a gente forma janelas traumáticas a vida inteira, gente. Não é só de criança, não. Até o adulto, quando a gente perde uma pessoa, a gente está formando uma janela traumática. Né? Quantos casais brigam e formam janelas traumáticas? Pessoas que se suicidam. Por que se suicidam? Porque um gatilho, alguma coisa foi um gatilho que abriu uma janela traumática e ela não viu mais nenhuma solução a não ser tirar a própria vida, que é aquilo que o inconsciente mandou fazer. Então a gente tem que saber controlar a nossa mente, para poder ajudar as pessoas que estão perto de nós. Para ser aquela pessoa que quando você chega, todo mundo fica feliz, e não aquela pessoa que quando você chega fala, ai meu Deus, chegou de novo. Deixa eu ir dormir, deixa eu ir embora, né? Professor, tem quanto professor que entrava na sala de aula que os alunos falavam, ai meu Deus do céu, de novo aula com esse chato, né? E tem professor que fala, que os alunos falam, nossa, já acabou a aula, que aula tão gostosa, né? Então, ser um bom professor, ser um bom pai, uma boa mãe, né? Um bom filho, né? Porque tem filho também que cria janela killer nos pais também,
né? Então, saber silenciar. Vamos nos policiar. Vamos ser gestores da nossa mente. O silêncio é a melhor maneira da gente colocar as coisas no lugar e agir com o nosso consciente e não com o inconsciente. Certo? O silêncio é a oração dos sábios. Também é uma frase de Augusto Cury, na minha não. Tá? É a oração dos sábios. E por isso eu quero agora fazer uma oração com vocês. É a oração do silêncio, tá? Para encerrar o nosso encontro aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos nos silenciar. Vamos fazer uma viagem agora para um lugar onde raramente a gente vai. E agora, aproveitando esse isolamento, que já está diminuindo um pouquinho, mas a gente ainda tem que ficar em casa, então eu vou convidar vocês a encontrar com você mesmo. Então, você vai fechar os seus olhos agora, vai acalmar a sua mente. Vamos esvaziar a mente, esvaziar a cabeça, deixa tudo fluir agora bem longe de você. Acalma a mente, respira fundo, sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Ouça o seu coração. Ouvindo o seu coração, você pode ser sempre a melhor versão de você mesmo. Deus é isto. A beleza que se ouve no silêncio. Ouça Deus no silêncio do seu coração. O silêncio é tão importante quanto a prática da palavra. Isso. E agora você vai fazer uma coisa. Você vai dar um abraço na pessoa mais importante da sua vida, você mesmo. Se dá um abraço bem forte agora, bem forte. Você é muito importante para você. Você é muito importante. Sinta essa importância, se abrace. Quando você se olhar no espelho, veja uma pessoa feliz. Essa felicidade vai se irradiar para sempre. E nunca esqueça, faça silêncio. Quando a gente quer tomar alguma atitude, existem duas formas da gente tomar essa atitude, né? Uma é elogiar, quando você quer surpreender alguém, uma é elogiar, e a outra é silenciar. Eu tinha uma amiga que falava assim para mim: se você não tiver nada de bom para acrescentar, fique quieto. Então, se você vai tomar uma atitude ruim, fique em silêncio. Ouve o seu coração e não deixe que a sua mente seja o protagonista. Deixe que você, o seu eu, tem que ser o protagonista da sua história. Seja gestor da sua história. Tá bom, gente? Eu espero ter acrescentado alguma coisa nesses momentos que ficamos juntos. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar uma pergunta que eu vou tentar responder, tá bom? No próximo encontro eu vou falar de mais qualidades de vida, mais leis da qualidade de vida que eu tô aprendendo aí para vocês, tá bom? Vou aprender mais para poder passar mais para vocês também, tá? Um beijo para todos, muita saudade.